Este é o nosso terceiro episódio da resenha sobre este livro aqui, o Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 6, 7 e 8. E a gente pode resumir estes 3 capítulos assim. Feminismo é uma guerra contra o macho e contra o casamento. Capítulo 6. Os homens não são inimigos. A tese feminista é bem simples. Os homens são a opressão. Não é que existam alguns homens canalhas. Todos os homens são canalhas. Carrie Lucas diz assim: ao equiparar todos os homens a uma pequena minoria de criminosos, o problema da violência contra as mulheres parece tornar-se incrivelmente enorme. E ela continua: a bem dizer, os homens estão muito mais propensos a sofrer crimes violentos do que as mulheres. Os homens têm 40% a mais chance de ser vítima de um crime violento. 80% das vítimas de crimes relacionados a sexo são mulheres. Porém, 90% das vítimas de crimes relacionados a gangues e drogas são homens. A verdade é que o mundo ideal para as feministas seria um mundo lésbico. Citando uma feminista, Carrie Lucas diz: as lésbicas fazem nota que estão numa posição especialíssima para emancipar a sexualidade feminina. E ela continua dizendo que as lésbicas são mais capazes de descobrir e expressar a autêntica sexualidade feminina do que as heterossexuais. A receita feminista é simples: propaganda de violência contra as mulheres e campanha a favor do lesbianismo. As feministas também querem fazer parecer que grande parte dos problemas femininos tem a ver com o casamento. Elas querem passar a ideia falsa de que o casamento é uma autorização à violência. No livro Uma Defesa do Casamento, as autoras dizem: até mesmo pesquisadores respeitadíssimos, perfeitamente a par de que violência doméstica não está confinada às esposas, tendem a usar o abuso à esposa e a violência doméstica de forma intercambiável. Prática linguística que sugere ela própria ser o casamento algo que expõe as mulheres à mercê de um risco elevado. Carrie Lucas vai dizer que a violência atinge uma parcela ínfima dos casamentos. Em um ano, menos de 2% das esposas e 1% dos maridos estão sujeitos a algum episódio de violência que resulte em lesão física. Mentir é o ar que as feministas respiram. Por isso, Carrie Lucas, a autora do livro Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, questiona a famosa pesquisa americana que declarava que 1 em cada 4 universitárias americanas sofreram abuso sexual. Estudiosos que questionaram a pesquisa alegaram que as perguntas eram tendenciosas. A pergunta era: você já fez sexo quando não queria porque um homem lhe deu álcool ou drogas? Ora, se o ficante, só porque ofereceu bebida para você, isso já é prova cabal de que ele quer te estuprar? Qualquer um concorda. Se uma mulher desmaia e o homem se aproveita dela para ter relação sexual, isso é estupro. Mas se uma mulher bebe, transa e depois se arrepende disso, isso também é estupro? Outra coisa muito interessante que os estudiosos que questionaram essa pesquisa descobriram foi que 1 em cada 3 vítimas de tentativas de estupro faziam sexo com seus supostos agressores. Faz sentido para você isso? Você é estuprada ou alguém tenta estuprar você e logo em seguida você tem relação sexual com esse seu estuprador? Outro detalhe: a maior parte das mulheres consideradas vítimas de estupro não se viam como estupradas. Fazendo a coisa certa, os números sobre as mulheres que foram estupradas e aquelas que foram vítimas de uma tentativa de estupro caem muito. De 1 em 4, iria de 1 em 22. Catherine McNaughton disse o seguinte: politicamente, eu denomino estupro toda e qualquer situação na qual uma mulher faz sexo e sente-se violada. Como assim? A mulher vai, deita com o rapaz? A ideia da frase é simples: criar uma dificuldade para definir o que é estupro e assim aumentar os números. Tudo isso porque feminismo não é uma luta por igualdade. Feminismo é uma guerra à masculinidade. E por que o feminismo repudia o macho? É porque são os machos que costumam guerrear contra um Estado gigantesco e opressor, que é o sonho de toda feminista. Capítulo 7. Casamento. Felizes para sempre. Após a metade do século passado, o número de casamentos diminuiu e o número de divórcios subiu. A segunda onda feminista se dá a partir da década de 60. Coincidência? Claro que não. Feministas têm uma visão muito negativa sobre o casamento. Para elas, as mulheres ficaram com a pior parte. Uma organização dos anos 60, chamada A Feminista, dizia que seus membros deveriam rejeitar o casamento, porque consideramos a sua rejeição tanto na teoria quanto na prática
uma marca primeira da feminista radical. Uma feminista não tão radical chamada Robin Morgan disse o seguinte: não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até termos destruído o casamento. O apóstolo Paulo fala da mulher na missão de mãe. Ordena que as mulheres sejam boas donas de casa e que os homens sejam provedores do lar. Porém, ao falarmos desse arranjo claramente bíblico e evidenciado também por toda a história, vemos cristãs surtarem, dizendo que isso é um mito, uma utopia, um sonho inalcançável. Como as mulheres passaram a ver algo simples, óbvio e bíblico como uma coisa impossível? As feministas as enganaram. A feminista Sheila Ruth disse em seu livro: e ainda que apenas a mais ínfima minoria de casais viva o romance do felizes para sempre, o mito funciona. Eu consigo ouvir Sheila Ruth e seus ensinamentos na boca de muitas mulheres do meu tempo, inclusive de muitas mulheres cristãs. Elas acham que chegaram à conclusão de que o arranjo tradicional e bíblico do homem como provedor e a mulher como uma dona de casa que cuida de seus filhos é algo impossível. Na verdade, todas essas mulheres são marionetes de feministas. A feminista Jackie Geller considerou a decisão de Gloria Steinem de se casar uma traição. Eu diria que a opção por defender uma instituição enraizada na mercantilização da mulher, tornando-a uma propriedade, uma instituição que menospreza a amizade e considera a existência feminina em termos de uma narrativa romântica de redenção masculina, não é coisa válida e justa, e isto em qualquer época. Carrie Lucas vai mostrar algumas pesquisas que revelam que mesmo em meio a este mar de angústias e de problemas, o casamento continua sendo um grande porto seguro. Pessoas casadas costumam ter melhor saúde mental. Casais que permanecem juntos estão muito menos propensos a cair na pobreza. Casais têm mais saúde. Sim, menos dores de cabeça, menos tabaco, menos bebida. 41% das mulheres casadas relataram ter satisfação sexual. Você acha que é pouco? Então olhe para as mulheres solteiras. 31% das mulheres solteiras apenas diziam que tinham prazer sexual. Casais fazem bem para a sociedade. Os filhos crescem mais saudáveis psicologicamente. Se um cônjuge fica doente, o outro cuida dele. Diante de todo esse cenário, nós estamos querendo dizer que casamento é a causa de toda a felicidade? Claro que não, mas pode ter certeza, ele não é a causa de toda a infelicidade. Capítulo 8. Divórcio. A nova moralidade do casamento é: se você não está satisfeito, divorcie-se. Filmes de Hollywood têm tentado mostrar o mito do divórcio feliz. A autora Carrie Lucas cita um filme chamado Lado a Lado. Eu vou citar outro, Uma Babá Quase Perfeita. No filme, a mulher manda o homem para fora de casa e ele tenta com todas as suas forças reconquistar a sua família, mas ele não consegue. E o filme termina com um lindo mito do divórcio feliz. Há alguma coisa que eu possa fazer para juntar meus pais de novo? Sinceramente, Kate McCormick. Oh, minha querida Kate. Sabe, alguns pais, quando estão zangados, se dão muito melhor quando não moram juntos. Eles não brigam o tempo todo e podem se tornar pessoas melhores e mamães e papais muito melhores para você. Ou seja, desde que os pais fiquem felizes, os filhos também ficarão. Eles sofrem por um momento, mas com o tempo eles superam qualquer divórcio. Em 1962, mais da metade das mulheres concordavam que o casamento deveria ser mantido, ainda que o casal não estivesse se dando tão bem. Tudo isso em prol do melhor para as crianças. 15 anos depois, apenas 2 em cada 10 mulheres concordavam com a frase. E quais são as consequências do divórcio? Primeira, perda do poder feminino. A partir da década de 60, houve toda uma flexibilização para permitir o divórcio. 15 anos depois, o divórcio dobrou. Antes, se a mulher, por exemplo, provasse que o seu marido era culpado, ela sairia do divórcio com uma boa parte dos bens. Hoje, isso mudou. A segunda consequência é que o divórcio nem sempre é a solução para a infelicidade. Carrie Lucas cita uma pesquisadora que entrevistou 50 mulheres divorciadas. Mas a pesquisa não era muito confiável. Isso porque a própria pesquisadora confessa que todas essas mulheres se ofereceram para fazer a pesquisa, o que já anula a ideia de representação estatística. Mas mesmo assim, a pesquisadora feminista conclui: o fim do casamento é uma perda, mas não um fracasso. Pelo contrário, é uma vitória. A verdade é outra. Pesquisas sérias mostram: pessoas divorciadas tendem a ser mais infelizes. Além disso, muitos casais conseguem superar suas crises.
86% das pessoas que relataram infelicidade no casamento, mas que continuaram juntas, relatam que posteriormente encontraram felicidade. Infelicidade conjugal permanente é algo surpreendentemente raro entre os casais que não se separam. A verdade é que muitas pessoas se divorciam para trocar uma série de problemas por outra série de problemas. Outra pesquisa mostrou que muitas mulheres que se divorciaram se arrependeram disso. 1/4 dos segundos casamentos terminaram após 5 anos. De 60% a 80% deles após 10 anos. Algumas pessoas encontram felicidade em um novo casamento? Sim, mas muitas delas também encontram felicidade no próprio casamento, quando decidem lutar e permanecer juntos. Terceira consequência do divórcio: o prejuízo enorme para as crianças. A posição feminista e ilusória é: as crianças tendem a sofrer no início quando seus pais divorciam, mas ao verem que seus pais estão melhores, elas também encontram alegria. Uma feminista chamada Aston Applewhite cita uma pesquisa e conclui: o divórcio não precisa ser forçosamente mal às crianças. E aí, a pesquisadora feminista cita a si mesma, dizendo que seus filhos estão melhores por ver que ela e o seu marido se divorciaram, mas que estão mais felizes. No mundo de contos de fadas das feministas, as crianças estão muito bem quando seus pais se divorciam. No mundo real, elas são mais propensas à depressão, a serem expulsas das escolas, a repetir de ano, a envolver-se com roubo, drogas, se tornarem sexualmente ativos muito cedo, correm um risco muito maior de serem abusadas, principalmente por padrastos. Carrie Lucas cita uma pesquisa muito interessante intitulada O Legado Inesperado do Divórcio. Pesquisa de 25 anos. Em 1971, essa pesquisadora avaliou 131 famílias que passaram pelo divórcio. Sua conclusão? A ideia feminista de que pais mais felizes necessariamente levam crianças a também serem mais felizes e que o trauma experimentado por essas crianças no ato do divórcio é apenas temporário é tudo mentira. A pesquisadora resume assim o que as crianças sentiam diante do divórcio de seus pais. O dia em que meus pais se divorciaram foi o dia em que minha infância acabou. E a pesquisadora ia além, dizendo que o impacto do divórcio na vida dessas crianças se mostrava ainda muito maior na vida adulta. Suas memórias acerca do fracasso de seus pais os atrapalhavam, levando-os a desilusões amorosas e até mesmo ao desespero. Ou seja, as feministas mentiram para você sobre os homens, sobre o divórcio e sobre o casamento.